O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim quem crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nos deparamos com esta parte do livro dos Atos dos Apóstolos, sendo mais específico, capítulo 12, o versículo 24 traz uma reflexão muito pertinente para o tempo de hoje. A palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Era esta a missão da igreja primitiva, anunciar o Cristo, porque se o Cristo não fosse anunciado, ele seria mais um na fila do pão que seria esquecido. Como muitas pessoas, já temos 2024 anos da era pós-Cristo, muitos anos antes de Cristo, quantas pessoas hoje nem sabemos que elas existiram? Esta era a missão dos apóstolos. Esta era a missão da igreja primitiva, mesmo sendo perseguida, anunciar aquele pelo qual ela foi fundada, Cristo. Os apóstolos, então, eram como sementes. E acredito que se estamos 2024 anos depois da morte de Cristo falando dele, quer dizer que essa semente gerou frutos. Obviamente poderia ter gerado muito mais. Mas a gente sabe, principalmente aquele que vem do campo, sabe que nem tudo que se planta se germina. Porque o terreno precisa estar pronto, para que assim a palavra seja germinada. Não adianta gerar uma semente num brejo. Nem todas as sementes gostam de muita água. Mas não adianta plantar feijão também em terra seca, né? No deserto do Saara. Não sai. Assim a palavra de Deus foi regada pelo sangue dos mártires, regada pelo suor dos apóstolos, que derramaram sangue e suor pelo Evangelho. Aqui está o centro dessa leitura de hoje, extraída dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A palavra crescia e se espalhava. Agora a pergunta que pode escandalizar muitos dos católicos, vocês que aqui estão e alguns de vocês que estão nos assistindo: será que nós somos realmente a igreja da palavra ainda? Será que nós conhecemos da palavra? Uma boa parte dos católicos só tem Bíblia de enfeite dentro de casa. Malemar lê a palavra, ou melhor dizendo, escuta quando se vai à missa domingo. Mas nem sempre se vai à missa domingo. Será que nós estamos fazendo jus àquilo que aconteceu com Paulo, Barnabé, Pedro, João, Tiago,
Judas Tadeu? Será que nós estamos fazendo valer a pena o caminho dos apóstolos lá, no início do cristianismo, onde a palavra se espalhava? E era interessante, a maioria das pessoas naquela época eram analfabetas, não sabiam ler nem escrever. A Bíblia era oral, era passada de pai para filho, como ainda hoje algumas famílias passam algumas tradições entre si. A Bíblia era ensinada através da oralidade. E quanto mais se falava, mais se espalhava. Mas é interessante, porque ninguém inventa, né? Todo mundo aumenta. Não é à toa que no próprio ato da criação, no livro do Gênesis, nós temos 2 histórias. Qual é a verdade? A verdade é que Deus criou. A forma pouco importa. O que importa é a verdade da fé. Verdade da fé que a igreja teve a responsabilidade de guardar, de espalhar pelos apóstolos. Por isso que nós somos Igreja Católica Apostólica. Porque nós temos a origem nos apóstolos. A origem dessa igreja primitiva, onde esses 2 homens, Paulo, Barnabé, terminam a missão em Jerusalém. A missão lá não era muito fácil, não. Anunciar Cristo onde Ele foi crucificado? É uma pena também dizer que hoje o lugar onde Cristo passou, o lugar onde Cristo viveu, é um lugar que tem muitas coisas, mas parece que a palavra paz lá pouco importa. Eles anunciaram o Cristo. A igreja é a guardiã da palavra. Desde a origem, na escrita, nos pergaminhos, nos papiros, guardando nas bibliotecas, rolos e mais rolos, traduzindo-a, trazendo-a para o latim, que até 65, tudo era latim. E isso não é muito longe, tem gente aqui que está dentro dessa igreja que possivelmente ouviu missa em latim, ou você que nos assiste. Não queremos voltar a um passado que a gente nem viveu, alguns, a maioria, mas a igreja sempre foi a guardiã da palavra, sempre guardou, traduziu para o português para que tivéssemos Bíblia dentro de casa, para ficar aberta na estante pegando poeira. E pior ainda, tem gente que nem sabe mexer na Sagrada Escritura. É um absurdo. Que catequese deficitária, que experiência de fé fajuta. Ah, padre, eu vivo a minha fé do meu jeito. Louvado seja Deus por isso. Mas você recebeu a fé de quem? Do Zé da esquina ou da igreja? Quem te ensinou a Sagrada Escritura? Foi a igreja. Quem traduziu a Sagrada Escritura? Foi a igreja. Quem te ensinou a interpretar a Sagrada Escritura? A igreja. Para muitos por aí pegar a palavra de Deus e adulterar ela igual adultera a gasolina. Ainda mete fogo por aí, né? A palavra se espalhava, crescia. Mas será que agora, hoje, 2024, nós somos a igreja da palavra? Nós conhecemos a palavra? Nós temos esse ardor missionário de Saulo, Barnabé, dos apóstolos, de anunciar a palavra? Mesmo na perseguição? Mesmo levando portada na cara, igual os testemunhos de Jeová levam por aí? Será que nós ainda temos esse ardor missionário? Ou fazemos missão porque o Papa fala que eu tenho que fazer missão? Porque o ano tal é o ano da missão. Todo dia é dia de ser missionário. Missionário não é só bater de porta em porta e ensinar o Evangelho, não. Comece a ser missionário dentro da sua casa. Seja missionário dentro da sua paróquia. Seja missionário dentro do seu trabalho. As pessoas têm que te enxergar como alguém diferente. Você
está encharcado da palavra? A Dei Verbum, que é um documento da igreja, Dei Verbum, palavra de Deus, diz que a palavra de Deus foi um caminho onde o próprio Deus se encontrou para anunciar-se e se auto-manifestar-se diante do povo. E essa auto-revelação apresentada pela Dei Verbum ocorreu de forma progressiva. E nós temos a graça de nos alimentar deste pão que é a palavra, saciar da palavra, conhecer a palavra. Temos a oportunidade de nos encontrar com Cristo na palavra. Por isso que Lucas escreve os Atos dos Apóstolos, narrando a missão apostólica de 2 homens, pilares da nossa fé, de forma mais específica, Pedro e Paulo. Se hoje nós temos cristianismo, nós devemos agradecer a um homem que foi perseguidor do cristianismo, Paulo. Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele que anunciou aos pagãos, ele que sofreu a fio de espada a perseguição. Ele que escreveu cartas, porque era a forma de comunicar. Não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha TikTok na época de Paulo. A forma que tinha era escrever carta. Hoje o povo escreve muito mal, porque não sabe nem escrever. Tudo é a abreviação, né? O povo não sabe escrever direito mais. Não sabe onde coloca uma vírgula, não sabe onde coloca isso. Por que não escreve? E quando escreve, escreve mal. Se hoje nós conhecemos o que é cristianismo, é graças a Paulo. É graças aos apóstolos de Cristo. É graças à igreja. Não deixemos que esta missão dos apóstolos se perca. Sejamos e recuperemos esse título de igreja da palavra. Não adianta. Senão a gente vai ser igual a coitada da rainha da Inglaterra, que era só rainha de título, podia ter dinheiro e patrimônio, mas não mandava nada. De que adianta termos o título da igreja da palavra se nós não fazemos a experiência da palavra? Louvado seja Deus, porque espalhado por muitos cantos, temos muitas pessoas que ainda fazem o estudo da palavra santa de Deus. Em nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, temos os círculos bíblicos, temos diversas paróquias que se reúnem em grupos para meditar a palavra santa de Deus. Mas uma boa parte dos cristãos católicos se contentam com o mínimo. Por isso que agora podemos então nos debruçar sobre a página do Evangelho. Novamente o capítulo 12. Só que não dos Atos, mas de João. Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou, o Pai que enviou o Filho. Logo, o Filho não veio para anunciar somente a si mesmo, mas anunciar aquilo que aquele que o enviou o pediu para dizer. Nós não somos e temos uma fé triteísta, 3 deuses. Nós temos uma fé trinitária. Um só Deus em 3 pessoas, que se manifesta, como na Dei Verbum já disse, de forma progressiva. O Pai cria, o Filho se encarna, redime, e o Espírito santifica. Logo, o Filho, pela ação do Espírito, junto do Pai, se encarna no meio de nós e vem anunciar aquilo que o Pai pediu que Ele anunciasse. Diferentemente de muitos de nós, que queremos nos auto-anunciar, nos auto-promover, para mostrar que eu sou o seguidor perfeito de Cristo. Eu sou o melhor. Eu tenho a melhor oratória. Eu canto da melhor forma possível. Eu sou o melhor naquilo que faço. E louvado seja Deus, faça o que você tem que fazer bem feito, e para Deus melhor ainda. Porque de gente meia boca já basta que tem no mundo. Mas nós não estamos aqui para escutar autobiografias de seres falíveis.
Mas nós estamos aqui para anunciar esta palavra de vida eterna, mandamento de vida eterna, que é o próprio Deus. E o mandamento de vida eterna do próprio Deus é o amor que Ele tem por cada um de nós, independentemente das nossas mazelas e indiferenças. Assim, o Cristo vem para anunciar aquilo que o Pai o disse. Mas Deus não é ladrão. Deus não é arrombador de porta. Deus não é invasivo e nem tóxico. Deus só entra onde Ele tem espaço, onde é permitido que Ele entre. Portanto, se na primeira leitura falamos de um Deus que era anunciado, nós vamos nos perguntar agora: eu tenho capacidade e abertura para ouvir a palavra de Deus? Para deixar que ela penetre na minha vida e seja eficaz? Ou eu estou tão cheio de mim mesmo que não tem espaço para Deus na minha vida e eu me tornei um deusinho? Eu escuto a palavra de Deus? Esta palavra me incomoda? Esta palavra me provoca a ser alguém diferente? Esta luz que é o Cristo que veio para nos salvar. Porque a primeira vinda de Cristo é uma vinda salvífica. É uma vinda de expiação, para expiar os nossos pecados. Ele se encarnou para redimir os nossos pecados. Agora, como rezamos no creio, quando Ele retornar, irá vir para julgar os vivos e os mortos. Mas eu tenho capacidade de ouvir este Cristo? Eu tenho capacidade de perceber que a escolha para segui-lo é uma escolha acertada, onde eu prefiro errar com Ele do que sem Ele? Eu escolhi seguir a Cristo? Eu sou um homem de palavra e da palavra? As pessoas acreditam naquilo que eu falo? As pessoas botam fé naquilo que eu falo? Como que a minha palavra vale hoje? A minha palavra vai valer se eu embasar a minha vida naquele que deu a vida por mim, Cristo. E assim eu me tornarei uma pessoa diferente. Serei acolhido por aqueles que estão ao meu redor, não por aquilo que tenho, mas por aquilo que dou testemunho. E ser cristão é ser testemunho de Cristo. Se você dá testemunho do popstar, se você dá testemunho de um padre, do bispo ou do papa, pode até falar bem, são boas pessoas. Mas você está aqui para dar testemunho de Cristo, porque o popstar não te salva, o padre, nem o bispo, nem o papa te salva. Quem te salva é Cristo. E você só vai se salvar se você for um homem e uma mulher de palavra, e um homem e uma mulher eucarístico.